Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Vamos oficializar, né? Mário Flávio. De novo? Mário Flávio. Hoje tem a coisa, né, Mário? Renata, tem. Você quer começar logo com pinga-fogo ou com outros assuntos? Vamos começar com Kátia? Pronto. Então, ontem, a vereadora Kátia das Rendeiras, ela se pronunciou oficialmente, né, sobre a prisão dela, a investigação da Polícia Civil. Usou a sessão da Câmara, falou, acho que não deu nem 15 segundos, uma nota super rápida, lida, ela gaguejou, falou errado. É Câmara, vereadora, não é câmera não. Não é possível que em 3 anos, mas enfim. Vamos ouvir aí o que disse a vereadora Kátia das Rendeiras e depois a gente comenta. Inicialmente, gostaria de informar que todas as acusações feitas contra a minha pessoa são completamente infundadas e estou empenhada em provar minha inocência. Sou uma pessoa de caráter íntegra e sempre agi de acordo com a lei. Estou cooperando e continuarei cooperando com as autoridades e sigo confiantemente que a verdade virá à tona. Acredito na justiça e no sistema legal. Estou trabalhando incansavelmente para limpar o meu nome dessas acusações infundadas. Peço a todos que aguardem a conclusão das investigações e se abstenham de fazer julgamento precipitado. Estamos confiantes de que a verdade prevalecerá e que a minha inocência será comprovada. Agradeço pela compreensão da sociedade caruaruense e apoio neste momento difícil. É só isso, senhor presidente. Lembrando, né, que ela está em prisão domiciliar, mas participa, não foi afastada da Câmara. A gente também não vê nenhuma movimentação dos vereadores em relação a isso. Nada. Vida que segue como se nada tivesse acontecendo. Lembrando que investigada não é culpada, né? As acusações são graves da Polícia Civil, inclusive apresentando provas, segundo a Polícia Civil, de 3 crimes, né? Peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Aí tem a vereadora como o mandato dela como o principal mote da acusação. Agora, é muito esquisito essa história dos vereadores não, enfim, a Câmara não se posicionar, apenas dizer que vai contribuir com a justiça e tal, mas não tem um posicionamento mais... Sequer a comissão de ética foi acionada. Eu acho que pelo menos era para o presidente da Câmara ter acionado a comissão de ética para discutir o assunto. Pelo menos para discutir o assunto. Ou o impacto dessa decisão deles de não se pronunciarem na sociedade caruaruense, né? Ninguém fala de nada, ninguém toca no assunto. É uma vergonha para a Câmara de Caruaru não se posicionar sobre esse assunto. Né? Não instalar um processo de comissão de ética para apurar, para a Câmara fazer a própria apuração dela. Perfeito. A gente segue acompanhando, né? Mas tudo continua dentro da normalidade na Casa Jornalista José Carlos Florencio. 10h07. Agora vamos falar sobre o Polo de Confecções do Agreste, né, Mário Flávio? Isso mesmo. Ontem a governadora Raquel esteve, né, cumprindo a primeira agenda pública dela na função em Caruaru, desde que assumiu o governo. Oficial, né, como governadora. E foi na rodada de negócios lá no Polo e muitos políticos estiveram por lá, Renata. Inclusive, eu fiz uma entrevista com 2 prefeitos, né, naquele estilo pinga-fogo, e o clima ficou um pouco tenso. Teve briga, foi? Não é briga, né, mas ficou teve um pouco confusão. tenso. Chame aí. Me chame aí. Vamos acompanhar a entrevista de Mário Flávio. Quais foram os prefeitos? Rodrigo Pinheiro e Edilson Tavares. Rodrigo Pinheiro de Toritama e Edilson Tavares. Rodrigo Pinheiro de Caruaru e Edilson Tavares de Toritama. Falando aí sobre esses horários de feira e outros assuntos relacionados ao Polo de Confecções do Agreste. Mário Flávio. Renata, no estilo pinga-fogo, a gente vai ter um papo com 2 prefeitos aqui da nossa área de cobertura. Rodrigo Pinheiro de Caruaru e Edilson Tavares de Toritama. Edilson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Rodrigo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos que estão nos vendo na Rádio Cidade. Muito bem, o assunto que a gente vai começar aqui é feira, né? Porque existe uma preocupação com as cidades fazendo feiras em dias diferentes. O que foi que houve? Por que não houve uma conversa das cidades entre os prefeitos para tomar essa decisão?
Na realidade, as conversas elas existem há muito tempo. Agora, não é fácil chegar em consenso, até porque cada região, cada município tem as suas particularidades. Eu penso que a Feira de Toritama com a Feira de Santa Cruz, elas têm uma ligação muito direta, é uma simbiose. Quem vai a Santa Cruz passa em Toritama e vice-versa. E ainda tem também as entregas online, que hoje é um comércio muito forte, digital, e as pessoas não só vêm presencialmente comprar, mas como também retirar os seus produtos. Se Toritama ficasse separado em dias, isso ia trazer um prejuízo muito grande para o comprador. Então, por essa razão, Toritama e Santa Cruz tem essa afinidade maior nos dias das realizações, diferentemente de Caruaru, que me parece que tem um comércio um pouco mais, digamos assim, independente desse tipo de negócio que nós temos nos municípios de Toritama e Santa Cruz. É assim mesmo, Rodrigo, do jeito que o prefeito de Toritama falou, que vocês pensam também aqui em Caruaru? Olha, é importante a gente entender a realidade de cada município, assim como o prefeito falou, e aqui a gente trabalha dialogando, escutamos as associações, os feirantes, e esses feirantes também dão feedback dos compradores, porque sem os compradores a gente não tem feira. Então, continuar aqui como está, na segunda-feira, de forma muito tranquila, depois de uma reunião que tivemos com ele, e assim continuará essas próximas feiras, nas segundas-feiras, como sempre foi aqui em Caruaru. A longo prazo, vocês pretendem reavaliar depois essa situação para, se uma cidade ou outra estiver mais prejudicada, e rever essa posição de cada cidade, ou em conjunto, ou vocês vão trabalhando cada cidade no seu canto? Olha, a avaliação é constante, cada um fazendo a sua parte. O prefeito Edilson ele tem que olhar para a cidade de Toritama, evidentemente, eu tenho que olhar aqui para a prefeitura e para a cidade de Caruaru, mas a gente vai dialogando, observando, claro, essas mudanças, mas por enquanto a gente tem tido feedback positivo dos feirantes e dos compradores para aqui em Caruaru continuar na segunda-feira. Não há crise entre os municípios? Pelo contrário, eu acho inclusive que as feiras em dias distintos e separados dá uma oportunidade maior ao comprador para que ele possa escolher qual dia que é mais agradável para ele. Porque se você for olhar, os vendedores, e aí eu trazendo para a nossa região, praticamente participam nas três cidades. Quem vende em Toritama também vende em Santa Cruz e também vende em Caruaru. Então nós vamos ter um leque maior de oportunidades. Você falava em interação, eu lembro que ainda quando a prefeita Raquel estava em exercício, eu propus a criação do Conselho de Desenvolvimento do Agreste, para que aí sim nós pudéssemos tratar de pautas, e aí sim pautas coletivas, pautas que diz respeito a todo o polo de confecções, serem tratadas pelos três prefeitos. Está aí a oportunidade ainda aberta, se o prefeito Rodrigo topar, eu continuo ainda interessado em criar o Conselho de Desenvolvimento do Agreste. Prefeito, o Edilson Tavares sugeriu ainda quando Raquel era prefeita a criação do Conselho de Desenvolvimento do Agreste, né? Que já tem o Comag Sul, tem outros conselhos aí que existem nas regiões, os consórcios. Seria uma ideia boa esse tipo de consórcio para debater o Agreste? Só seria um conselho. Os consórcios nós já temos a representação, inclusive Caruaru também já participa do CONIAP. Seria um conselho de desenvolvimento do Agreste composto pelos municípios de Toritama, Caruaru e Santa Cruz, com paridade nas duas decisões, e nós íamos tratar desses assuntos que são convergentes. Questão do abastecimento de água, segurança, mobilidade, promoção da imagem, por uma razão. É muito caro para Toritama promover a imagem do polo de confecções sozinha, mas Toritama, junto com Caruaru, Santa Cruz e governo do estado, a gente consegue fazer uma promoção de imagem, de negócios, uma plataforma. Então, as decisões, sendo elas colegiadas entre os três municípios, eu acho que seria muito bom. E nada impediria que a gente pudesse depois abrir para outros municípios também participantes do polo. Como é que o senhor avalia essa ideia? Olha, é uma ideia que realmente foi ventilada ainda com Raquel como prefeita aqui de Caruaru, e a gente vai aproveitar agora Raquel como governadora, a DDPE agora com o novo presidente André Teixeira Filho, que conhece a realidade, ele foi nosso secretário também, secretário de Raquel, secretário meu. A gente vai dialogar com o governo do estado e pode sim ser uma ideia para a gente botar ela para frente. Olha, aproveitando que vocês já estão aqui para a gente encerrar esse bate-papo bem descontraído, a Vila Canaã, né? Não sei se é descontraído não, né? Mas vamos lá, vai, continua aí. A Vila Canaã, vocês pensam de repente, o prefeito está buscando uma solução para a cidade, aquela parte ali, ir para Toritama? O senhor ainda tem essa ideia? O Rodrigo também pensa, de repente, pela proximidade de Canaã, não seria melhor Canaã ir para Toritama? Enfim, o que é que vocês pensam disso, Rodrigo? Não, penso em continuar como está. Assim como a feira continua aqui dia de segunda-feira, Canaã continua como está. Inclusive estamos com investimentos lá em Canaã, obras que vão começar ainda esse mês, de drenagem e outras também de calçamento lá na Vila Canaã. E a pesquisa que a gente fez também mostra que a gente está
com aprovação muito boa em toda a zona rural e continua, claro, Canaã com Caruaru e os investimentos que a gente faz na cidade, a gente replica para a zona rural. Olha, na Câmara, na Assembleia Legislativa está sendo criado também as comissões temáticas e vai ser também criada uma Câmara de Negócios Municipais para tratar exatamente desse tipo de problemática, que não é exclusivo da cidade de Toritama. Vários municípios no estado de Pernambuco também reivindicam alterações nos seus limites territoriais. Ocorre que a cidade de Toritama tem por direito o território, porque isso está na lei da sua criação. Então nós estamos pedindo que a lei de criação de 1953 seja respeitada e que o território de Toritama novamente passe a constar com a sua totalidade. Mas aqui há uma coisa muito importante. Nós somos muito agradecidos e é muito bem-vindo os investimentos da Prefeitura de Caruaru em toda a infraestrutura da Vila Canaã. Óbvio que isso é muito bem-vindo e é de bom grado. Mas lembre que a cidade de Toritama hoje ela vai entrar em colapso. Nós não temos mais área territorial para termos o crescimento do nosso município. Agora mesmo, nós acabamos de rejeitar, abre aspas aí, 3 grandes empresas porque nós não temos área para que elas se instalassem. Nós temos inclusive um grande atacadão que quer esses atacarejos da vida, querem se instalar e nós não temos área para ele. Perdemos uma fábrica de tecido, nós perdemos uma fábrica de embalagem. A cidade de Toritama já tem 94% da sua área ocupada. E aí eu fico pensando, e para os próximos 30, 40, 50 anos? Se for para condenar Toritama naquela situação, então Toritama só tem aquela área. E foi inclusive diminuído, porque pelo IBGE nós perdemos agora também o sítio Mangas. Então a cidade de Toritama não só perdeu a Canaã, como perdeu o sítio Mangas. Isso é como condenar a nossa cidade ao ostracismo, a não ter o direito de crescer. E o que a gente vai pedir, e obviamente isso vai ser fruto de uma negociação, como disse o prefeito, cada município sabe aquilo que é mais importante. O que nós queremos hoje é o direito de termos de volta aquilo que foi estabelecido em lei e a oportunidade de deixarmos como legado para as futuras gerações uma cidade que vai ter áreas para fazer um distrito industrial, para trazer novas empresas, para construir novas escolas e crescer, o que hoje nos é negado com uma cidade com 25 quilômetros, que, diga-se de passagem, é a 9ª menor cidade do Brasil, ou seja, não existem municípios no Brasil, a não ser esses outros 9, né, com área menor que 25 quilômetros. Então dá para conversar, não há necessidade de litígio e nem acredito que será prejuízo para a cidade de Caruaru, muito pelo contrário, ali é uma área que não tem reservas minerais, não tem fontes de água, não tem grandes empresas, o que tem é uma população carente. E se a gente está querendo se cooperar, não vejo por que não chegarmos aí no entendimento. Tá certo, obrigado, prefeito, boa sorte. À disposição, um abraço. Prefeito Rodrigo, obrigado, boa sorte. Abraço a todos da Rádio Cidade. Pronto, Renata, pinga fogo aqui no Manhã Cidade. Eita, rapaz, eu pensei que o assunto feira ia rolar um desconforto, mas a Vila Canaã causou aí um pequeno estresse. Porque os prefeitos de Caruaru e Toritama. Ficou claro aí que nenhum dos dois quer abrir, né? Rodrigo Pinheiro não quer perder o território e Toritama disse que por lei a área é de Toritama. Inclusive, Rodrigo Pinheiro disse que está com investimentos lá para Toritama. O Edilson Tavares elogiou a ideia, mas disse que vai em busca de reivindicar aquele história ali. Qual é o problema da Vila Canaã? A Vila Canaã tem uma quantidade de eleitores muito grande, que parece que são 4 ou 5 mil, e 90% vota em Toritama. Aí por isso que foi um local que nunca foi muito... Eu fiz muitas reportagens ali na Vila Canaã, que realmente é muito carente, muito, assim. Calçamento, o básico, né? Calçamento, esgoto escorrendo sem tratamento nenhum, enfim, uma região com muita pedra. Ali na beira do rio mesmo, né? Literalmente, de um lado e do outro da BR-104. E as pessoas falavam muito isso, né? A gente pertence a Caruaru, mas a nossa vida, o nosso trabalho é em Toritama. Muitos votam em Toritama, e não tem retorno dos votos, porque Toritama não pode fazer nada porque a área é de Caruaru. E até então não havia muito interesse dos políticos por essa área, os políticos de Caruaru, porque não tinha retorno em voto, porque o pessoal votava em Toritama. Então era um voto meio que perdido, porque vota em Toritama, mas Toritama não pode fazer nada na cidade, não pode fazer nada na comunidade de Canaã, porque pertence a Caruaru. E os políticos de Caruaru, às vezes, não iam nem lá pedir voto, porque os votos, a galera não votava em Caruaru. Fica meio com a terra de ninguém. E a gente lembra que o primeiro gesto de Raquel
quando assumiu o primeiro mandato dela, foi lá na Vila Canaã, né, dizendo que a gestão ia ter um olhar diferenciado. Mas é muito tempo sem nada ser feito lá. Então, daqui que a comunidade fique equiparada aí a outras comunidades, vai demorar um tempo, porque são muitos anos sem investimento, principalmente em infraestrutura no local. E o bom mesmo é que os dois municípios juntassem as mãos. A gente não sabe se juridicamente isso é possível, né, Mário? Essa questão dos órgãos de controle, porque realmente não tem como você pegar dinheiro de uma cidade e investir em outra. Né? Enfim, fora que Toritama é outra também cidade que sofre bastante com questão de infraestrutura. Isso que o prefeito Edilson colocou do tamanho de Toritama ser o 9º município menor do Brasil. E ele disse que teve 3 fábricas que iam para lá e um atacarejo, né, um atacadão, desses atacadões aí que tem, né, iam para lá e não conseguiu por causa de espaço. Não tem área, né? Ele deixou a entender que ele quer também a Vila Canaã para oferecer terreno. Diz, ó, tem um espaço aqui para a gente construir. Enfim, eu acho que o prefeito disse que acha que não vai ter litígio. Eu acho que vai. Eu acho que vai terminar na justiça. Vai ter tiroteio, babado e confusão. Olha, para encerrar... finalmente a Vila Canaã sendo reconhecida. Olha aí, tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão humilhados. Os humilhados serão humilhados. Ó, a outra questão importante aí que diz respeito à Vila Canaã, aliás, a política, é a situação do Toninho Rodrigues. Sim, né, outro assunto muito citado hoje. Ontem, né? E vamos lá, pela Impetu. Toninho Rodrigues vai ser gerente de marketing, é gerente mesmo o nome? Diretor de marketing da Impetu. Impetu vai trabalhar em recursos de eventos, né, Mário? Eventos, festas, turismo. Impetu, ela divulga, na verdade, a empresa de turismo pernambucano. É divulgar o estado de Pernambuco principalmente para fora. E acredito que Toninho vai ter um olhar diferenciado também para as festas, né? Já que ele é um especialista no assunto. Vocacionado para esse assunto. É um produtor de eventos. Mas aí, vamos lá. Toninho assumiu essa vaga porque é o retorno, o gesto de volta de Raquel em relação ao apoio no segundo turno aí para o governo do estado de Toninho e Tonigel. É um retorno? É porque Raquel é boazinha? Ou isso tem tudo a ver com as eleições municipais do ano que vem? Eu acho que é um pouco de tudo, né, Renata? Primeiro, é uma reciprocidade ao apoio de Tonigel e Toninho ano passado, né? Eles apoiaram, acho que foi o primeiro grupo de Caruaru que declarou apoio a Raquel, foi Tonigel e Toninho. E aí não houve essa história, a gente vai apoiar você e no ano que vem depois você ganhar, você né? dá um cargo a gente. Não. Foi uma coisa construída naturalmente. Eles apoiaram, Raquel chamou Toninho, ela pessoalmente, de acordo com ele. Eu entrevistei Toninho, inclusive, daqui a pouco, às 11 horas, está de entrevista, ele vai ter um papo com a gente. E ele vai explicar como foi essa história. Então, foi um convite dela. E agora, oficialmente, o grupo Tonigel faz parte do grupo de Raquel. E eu estou até escrevendo aqui para o blog, Renato, que vai sair daqui a pouco, né? A ida de Toninho, ela cria uma possibilidade muito grande de um ano que vem de ter uma chapa Rodrigo Pinheiro e Toninho. Rodrigo Pinheiro candidato à reeleição e Toninho para vice. Por quê? Porque Zé Queiroz, que quer ser candidato a prefeito de novo, Zé Queiroz sempre falou em ter Toninho como vice, desde a eleição de 2020. Aí já encerra esse assunto. Quem encerrou foi Raquel, esse assunto. Pois é, Raquel encerrou. Quando ela nomeia Toninho, não necessariamente Toninho vai ser vice de Rodrigo Pinheiro, ou candidato a prefeito ano que vem. Será que o grupo vai abrir mão do protagonismo? Qual grupo? O grupo de Tony. Mas o grupo de Tony tá... É o grupo de Raquel agora. Tá mal, né, Renata? São 4 eleições perdendo em Caruaru. É verdade, tem isso também. Perdeu 2008, perdeu 2012, perdeu 2016, perdeu 2020. Deixa Maria. Então, são 4 eleições já perdendo. Eu acho que Tony não é mais candidato a prefeito, porque... E nem seria vice de Rodrigo Pinheiro, né? Porque seria acho que não tem lógica isso. Mas, enfim... Tá bom, né, Eu acho que Toninho, ele sendo indicado para vice, não vai ser nenhuma surpresa. E ao mesmo tempo une 2 grupos fortes, né? E mata... Isola Zé Queiroz. Isola Zé Queiroz.
Nos bastidores comenta-se que essa forçação de barra que existe de Fernando Rodolfo para dizer que é candidato, e agora com Armandinho debaixo do braço, né? Para onde ele vai, leva Armandinho. Seria uma história de forçar a barra para que Rodrigo Pinheiro chamasse o Fernando Rodolfo e dissesse: vem para cá, o que é que você quer no governo? Todos uma secretaria juntos. ou a vaga de vice e tal. Então Raquel meio que mexeu na peça dos tabuleiros do jogo da política e ainda deu uma espécie de cheque. Não deu cheque-mate ainda, mas deu cheque em Zé Queiroz e nesses outros grupos aí. Ela mandou um recado: ó, Caruaru tá no meu radar. Eu tô aqui no Palácio do Campo das Princesas, mas eu tô de olho aí, viu, na movimentação. Caruaru tá no meu radar. E eu acho que eu já sou disse aqui besta não, tô ocupada, mas sou besta não. Aqui no Jornal da Cidade, e volto a repetir, para mim não há rompimento de Raquel com o Rodrigo, e nem vai ter. Eu não acredito nisso. Mas a chapa vai ser construída, aí sim. Não é por Raquel. É que ela vai chegar e vai dizer: ó, Rodrigo, é o seguinte, Caruaru é uma situação, estrategicamente a gente precisa de fulano aqui, então vamos fazer uma composição. Ele vai precisar de um vice. Né? E não é fácil. Comenta-se no nome de Bruno Lambreta, que poderia ser um vice, só que Bruno Lambreta já é do grupo, né? E não agregaria muito nessa questão. São cargos importantes para agregar, para trazer mais força, e quem já tá. Né? Justamente. Então não seria surpresa nenhuma se Toninho for indicado para a vaga de vice aí. Ela traz o grupo de Toninho Gel para a base, forma uma rearrumação do grupo político, digamos assim, para que isso aconteça. Então é uma estratégia interessante e sem alarde, né? Sem muita divulgação. Nomeou e pronto. E agora, né, vai dar visibilidade. Ainda no plano estadual, né, lamentar aqui a morte de Rebeca Coelho, esposa do secretário de Turismo e ex-deputado federal Daniel Coelho. Ela tinha um câncer há algum tempo e ela já, né, busca essa situação de cura. Ela teve uma melhora, até o Daniel Coelho chegou a apostar que ela tinha se curado, mas infelizmente, quando foi na madrugada de hoje, ela acabou morrendo. O enterro é daqui a pouco às 11 horas. A gente lamenta aqui, manda os votos de pesar ao secretário Daniel Coelho e toda a família, né, a governadora Raquel emitiu nota de pesar também. Enfim, uma tristeza, né, porque era muito jovem a Rebeca, e era um casamento de 16 anos, e Daniel Coelho sempre falava com muito amor sobre a esposa dele. Está aqui os votos de pesar. E uma notícia, né, Renata, que chega aqui nos bastidores da Câmara Municipal, é que o Wagner do Santa Rosa, né, acaba de pedir o afastamento da vereadora Cátia das Rendeiras, agora pela manhã na Câmara Municipal. Ele foi até a Câmara. O Bruno Lambreta disse aqui em entrevista, aliás, o procurador da Câmara disse que a Câmara precisaria ser provocada. Pronto. Ou por algum vereador da casa, o que não aconteceu, ou pelo suplente da vereadora. Então, o Wagner de Santa Rosa deve ter buscado alguma orientação jurídica, e ele agora pela manhã ele pede o afastamento aí da vereadora, entregou um ofício à Câmara Municipal. Vamos tentar ouvir alguém da Câmara para ver essa história. Quais são os próximos passos? WhatsApp Cidade.